Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Então Deus realizou uma grande obra na vida de Maria, fazendo ela conceber pelo Espírito Santo e fazendo a sua prima Isabel conceber já na sua velhice. Então, o Senhor é poderoso, o Senhor faz grandes coisas, o Senhor realiza milagres, o Senhor salva o seu povo, o Senhor salva uma vida desiludida, da tristeza, da depressão, da impossibilidade de gerar um filho. Então, é um Deus que pode tudo. E o anjo Gabriel revelou isso. Para Deus, nada é difícil, para Deus, nada é impossível. Deus pode fazer a estéril mãe de filhos, a envelhecida estéril gerar um filho. Então, este milagre do nascimento concomitante de João Batista, através de Isabel, prima de Maria, que vai então também conceber pelo Espírito Santo e ter Jesus, é uma obra que reaviva a fé, tanto de Maria, faz com que ela creia para receber o milagre, Isabel, também Zacarias, o pai de João Batista, e toda a nação de Israel, que nós vimos que participava em oração deste procedimento, desse momento, na vida, especialmente do sacerdote Zacarias, da sua esposa Isabel. Então, o grande milagre da geração e do nascimento de João Batista vão impactar, vão preparar o caminho para o Senhor, vão preparar o caminho da oração, o caminho da fé e assim o caminho do batismo com o Espírito Santo. E santo é seu nome. Então ele já estava lá, o Espírito Santo, pairando sobre a face das águas, já com o projeto de novo nascimento. Podemos dizer que enquanto Deus tinha o projeto da criação do pó, o Espírito Santo já tinha o projeto da criação da água, a partir da água. O novo nascimento tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito de Deus. Então, ali em Gênesis, nós já temos a profecia do batismo com o Espírito Santo, da água, do batismo, da purificação. E aqui nós temos, e santo é seu nome, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito da criação do novo homem, do homem espiritual, batizado agora com o Espírito Santo. Versículo 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então, realmente, a nossa experiência que nós estamos aqui testemunhando, estamos compreendendo as Escrituras, é justamente o que o versículo 50 de Lucas, capítulo 1, diz. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Nós temos realmente que ter um propósito de fé, de obedecer a Deus, de conhecer a Deus, de fazer o certo, de realizar a obra de Deus, de trabalhar, de servir, de amar, não pecar, andar em santificação, ser batizado com o Espírito Santo, receber aquilo que Deus tem preparado para nós, cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus em nossa vida. Então a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o temem. Nós temos que ensinar nossos filhos, a nova geração, a temer a Deus. Nós temos que ensinar a Torá, temos que ensinar a lei, temos que ensinar os preceitos, temos que orar para que a nova geração seja batizada com o Espírito Santo. Porque essa geração que teme a Deus, que tem fé, que quer obedecer a Deus, que é batizada com o Espírito Santo, é que é a geração da misericórdia de Deus. É a geração que avança, é a geração que prega o Evangelho a toda criatura, prega toda a palavra a todo mundo, porque tem o dom do Espírito Santo. Este dom do Espírito Santo que dá poder para pregar o Evangelho a toda criatura, para sair de Jerusalém e alcançar
toda a terra e de compreender a palavra, pregar a palavra exatamente como ela deve ser pregada, conhecendo a Deus, anunciando o temor de Deus, a obediência a Deus, as boas obras. Então, realmente, precisamos ter este temor de Deus para que sejamos batizados com o Espírito Santo e venhamos a receber poder para pregar o Evangelho por todo mundo e a toda criatura. Com o seu braço, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Então, Deus está agindo como agiu antigamente, tem agido e continua agindo, está agindo ali no momento da concepção de Isabel, do nascimento de João Batista. João Batista vai dissipar os soberbos no pensamento de seus corações. O rei Herodes, a sua família, aquele espírito de Jezabel, que já havia lá dominado e foi derrotado pelo profeta Elias, agora novamente, no mesmo poder, no mesmo espírito de Elias, vem João Batista combatendo ali a Salomé, a rainha, a prima, a filha, a sobrinha, toda aquela família envolvida naquele demônio de Jezabel, mesmo de Jezabel que colocou os profetas de Baal assentados lá no palácio, na mesa do rei, comendo com Jezabel, e estavam novamente ali em Israel, na mesa de Herodes. E João Batista, como profeta, condenou, estava incomodado, estava falando contra aquele relacionamento sexual ilícito da filha da nova Jezabel, da prostituição, da perseguição aos profetas. Tanto é que mandaram matar e trazer a cabeça de João Batista, o profeta que denuncia Jezabel, o profeta que denuncia a prostituta, aquela que se diz profeta, como está em Apocalipse, e ensina o povo a se prostituir. Então vem o verdadeiro profeta e vai ser perseguido novamente, como foi Elias, agora é João Batista. Mas no final, Deus dá a vitória. Deus dissipa os soberbos no pensamento de seus corações. Herodes morre comido de bicho, da mesma forma que Jezabel morre e é devorada pelos cães. Então, com o seu braço agiu valorosamente, está agindo novamente na concepção de João Batista, através de Jesus, o Messias, através da geração em Isabel, da geração pelo Espírito Santo em Maria. Deus vai dissipar novamente os soberbos no pensamento de seus corações. 52. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Exatamente isso. Depõe Herodes, depõe Acabe, depõe Jezabel, depõe os falsos profetas, os profetas de Baal, e institui a palavra de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus. E Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o vencedor do anticristo, Jesus é o vencedor de todo o mal. Jesus é realmente aquele que nos dá a vitória e traz para nós o reino de Deus. E acima de tudo, o ministério de Jesus, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e nos dá o pensamento de Deus, nos dá o conhecimento de Deus. E assim como Maria diz, porque atentou na baixeza de sua serva, ela está dizendo aqui no seu cântico inspirado, dirigido pelo Espírito de Deus, de que ele eleva os humildes. Novamente, elevou Maria, elevou Zacarias, elevou Isabel, vai elevar para sempre o nome de Maria, o nome de Isabel, o nome de Zacarias, o nome de João Batista e, acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Nascido ali, naquele lugar humilde, numa manjedoura, nascido naquela região tão pobre de Israel, e dessa forma nós vemos aqui que Deus eleva sempre os humildes, e eleva do meio do povo humilde para governar, como fez com Davi, como fez em tantas ocasiões, por exemplo, como fez com Gideão, que elevou como profeta para libertar o povo de Israel. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então chegou a vez dos pobres, chegou a vez dos famintos,
chegou a vez deste ano do jubileu, dessa mudança, colocar em liberdade os cativos e despedir vazios os ricos, mostrar que esses ricos poderosos das grandes instituições religiosas estão usando este domínio para benefício próprio e não têm coragem, não têm condição, não têm autonomia para compreender as Escrituras, então não vão levar a palavra de Deus, estão sendo envergonhados, estão vendo a sua atuação sendo destruída, esvaziada, seus pensamentos, suas reflexões teológicas, suas reflexões religiosas, sendo envergonhadas, caindo por terra, sendo humilhados, sendo despedidos vazios e enchendo de bens os famintos e batizando com o Espírito Santo, e aquele que é cheio do Espírito Santo, este sim diz a verdade, não tem compromisso com a riqueza humana, com o cargo, com o salário, ele tem compromisso com Deus, porque ele é humilde e vai servir a Deus. É como temos aqui no versículo 54, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Realmente Jacó, ele deixou a casa de seus pais, deixou os bens materiais nas mãos de Esaú. Ele estava contente de ser servo de Deus com a bênção da primogenitura, com a bênção espiritual, com o batismo com o Espírito Santo. Lutou com Deus, venceu, foi batizado com o Espírito Santo, viu a escada do céu, os anjos subindo e descendo, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então Israel foi seu servo. Israel preferiu deixar a terra, deixar os bens e servir a Deus, e confiou em Deus. Senhor, agora se tu me guardares, eu vou sem nada. Se o Senhor suprir minhas necessidades, meu alimento, minha roupa, eu darei o dízimo. Então ele faz um voto a partir do nada. Ele não tinha nada. Mas se eu receber, se Deus me abençoar, isso é fé. É assim que Deus quer. Este é o servo de Deus. E não aquele que primeiro quer receber para depois fazer o voto. E muitas vezes não cumpre, não sente o compromisso, a necessidade de cumprir o seu voto. Mas Israel é servo de Deus, é como o apóstolo Paulo, porque sei ter abundância, sei passar necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é servo de Deus, é Deus quem cuida dele, é Deus quem o sustenta, recordando-se da sua misericórdia. A misericórdia de Deus, que é, como Maria já havia profetizado anteriormente, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Que você possa também temer a Deus, ser batizado com o Espírito Santo e receber a misericórdia de Deus na sua vida, ser abençoado, ser revestido de poder, entender essa palavra e poder pregar, poder ensinar, poder viver essa palavra através do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.